Sejam bem-vindos a mais um intervalo bíblico da ET. Estamos na série Confie em Jesus, apesar das circunstâncias. E hoje é o nosso terceiro episódio. Nosso tema é aviso de recall. E o nosso versículo-chave para memorizar é: arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Esse versículo bíblico está lá no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 19. Mas nós vamos ler o texto de Atos do capítulo 3 completo, dos versículos de 13 a 21. E depois nós vamos entender e contextualizar e aplicar essa mensagem bíblica para as nossas vidas. Você pode estar aí procurando esse texto na sua Bíblia, Atos, capítulo 3, versículos de 13 a 21. O livro de Atos fica lá no Novo Testamento. Você pode acompanhar a leitura conosco. E o texto nos diz: o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. E nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias, que ele escolheu, tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Esse foi o nosso versículo-chave, o versículo 19. Continuando agora a partir do versículo 20, para finalizarmos a leitura. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Bom, vocês vão compreender melhor esse texto, vocês vão contextualizá-lo e aplicá-lo agora com o professor Leonardo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça compreender a sua palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas. Um abraço a todos vocês da professora Jussara. E agora sim, é com você, professor Leonardo. Olá, professora Jussara. Olá a todos. O livro de Atos, do qual acabamos de ler o texto base dessa semana, nos fala dos primórdios da igreja cristã. Apesar de termos relatos de uma época bem diferente da nossa, onde muita coisa já mudou de lá para cá, a palavra do Senhor
jamais passará. Ela será sempre atual. Para a gente entender melhor o tema de hoje, eu gostaria de fazer uma analogia, uma espécie de comparação do versículo-chave dessa semana, que também acabamos de ler, com uma situação comum em nossos dias. Você já percebeu que algumas vezes alguns fabricantes de carro têm que fazer um recall, uma chamada, por causa de defeito de fabricação nos veículos que eles vendem? Imagine só, com a quantidade de carros que nós temos nas grandes cidades, dá até medo de pensar que pode haver carros defeituosos circulando por aí em nossas ruas. Mas sabe o que é mais perturbador? É saber da falta de preocupação de alguns proprietários. Numa determinada ocasião, os motoristas de um certo modelo de carro com um defeito sério, eles foram avisados pelos fabricantes. O conserto é gratuito. Façam, isso pode salvar a sua vida. Diversos veículos de transmissão divulgaram essa mensagem. Apesar disso e apesar do risco, a maioria dos proprietários nunca atendeu ao chamado das concessionárias. Mas o que isso tem a ver com a mensagem de hoje, professor Leonardo? Pois bem, eu digo a você que tem tudo a ver. Da mesma forma, muitas pessoas ignoram o aviso de recall que Deus deu a nós, deu à humanidade. Ao contrário das falhas em um carro, a falha moral da raça humana não é culpa do fabricante ou do projetista, do Senhor, como assim podemos dizer. Ele fez tudo muito bom, está lá em Gênesis capítulo 1, 31, mas o pecado arruinou tudo. O Senhor nos diz em Atos 3,19, o versículo da semana: arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os vossos pecados. Deus nos oferece uma troca completa de coração. Ezequiel 36:26 e 2 Coríntios 5:17 nos diz isso. Embora essa troca não nos custe nada, Efésios 2, versículos 8 e 9 também vai nos dizer, para Deus custou nada menos do que a vida do seu Filho, como podemos ler em 1 Pedro 2:24. Olha só. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes curados. Para ter um novo começo, peça a Deus por um novo coração. Não ignore a oferta de Deus. Essa cura gratuita e permanente de seu defeito, de nosso defeito espiritual, salvará a vida de cada um que atender a esse chamado. Vamos orar? Senhor, nós não queremos, Senhor, ignorar o sacrifício de Jesus ou a nova vida que Ele nos oferece. Sabemos e reconhecemos que somos pecadores e qualquer culpa que houver sempre será pessoal. Porém, Senhor, na certeza do que a Tua Palavra nos ensina, nós desejamos começar de novo. Só Tu podes nos transformar. Perdoa-nos, Senhor, e faze de cada um de nós um vaso novo para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Amém. Que essa mensagem ela possa fazer morada em seu coração e ser prática em seu dia, no seu dia a dia. Receba a mensagem, receba a palavra do Senhor em sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.